Aí tu chega lá no processo seletivo, passou pelo RH, vai pra parte técnica agora, e tu vai receber uma de 3 coisas. Talvez seja um take home, aquele famigerado desafiozinho que você leva pra casa pra resolver em uma semana. Talvez seja um LeetCode Live, que você deve saber que eu sou super fã, adoro, acho um método fantástico de contratar gente. E talvez seja um live coding ou um pair programming, algo nesse sentido. Vamos explicar esses 3 tipos de teste técnico, quais vantagens e desvantagens de cada um deles, como é que eles funcionam. E nesse vídeo em específico não é o vídeo que eu vou te ajudar a se preparar para eles. Tô preparando outro vídeo só sobre entrevistas de emprego. Se você não é inscrito no canal, dá um subscribe para ver esse vídeo que eu tô fazendo. Mas hoje a gente vai ver como que esses 3 funcionam, a gente vai reclamar um monte sobre a nossa área e vamos tentar entender o porquê que parece que a nossa indústria tem uma incapacidade de fazer um processo seletivo decente. Vamos lá. Primeiro dos 3, take home. Eu não vou tentar ser imparcial aqui, tá? Eu odeio take home. Eu odeio com todas as minhas forças take home. Eu vou te explicar o porquê que eu odeio take home. Geralmente, o take home vai ser o seguinte. Eles vão te dar uma tarefinha que é, faça um CRUD usando Node para cadastrar usuários. Geralmente é algo nesse sentido. E quando é algo nesse sentido, é o pior cenário possível, na minha opinião. Quando eles te dão algo mais ou menos genérico, é horrível. Tem como a empresa fazer isso ser um pouco melhor. Tem como, ao invés de ser esse CRUD, eles me dão, tipo, pegue esse app bugado e refatore para corrigir XYZ. Isso é muito melhor do que faça um CRUD para cadastrar usuários. Por que que é melhor e por que que eu não gosto nem um pouco disso? Primeiro que é o seguinte, esse tipo de tarefa, esse faça um CRUD genérico usando o Node para cadastrar usuários, a empresa vai me dar geralmente uma semana para fazer isso, às vezes 2 semanas, enfim. Dão um período de tempo específico, né? Vamos colocar aqui uma semana. Vamos colocar aqui eu e concorrente, né? Eu vou imaginar que o meu concorrente é um candidato pior do que eu e que eu sou um candidato melhor, porque eu sou assim. Na maioria das empresas, na maioria das vagas, né? Quase sempre que eu tô num processo seletivo, eu já tenho um emprego. Eu já tô contratado. O máximo que eu vou dedicar pro seu projetinho é 3 horas. Eu não vou dedicar mais de 3 horas. Me desculpa, eu não vou gastar um final de semana com isso. Eu provavelmente não me importo o suficiente com a sua empresa pra me dedicar tanto assim pra um processo seletivo, né? Se vocês acreditam que eu seja um funcionário bom, vocês não vão me fazer trabalhar de graça durante uma semana inteira, não faz sentido. O meu concorrente pode ser que ele esteja desempregado, e nada contra, né? Mas se ele estiver desempregado, ou se ele tiver um trabalho mais fácil que o meu, ou se ele não tiver muitos projetos pessoais, ou se ele for uma pessoa que não faz nada da vida, sei lá, essa pessoa pode dedicar 40 horas. Não é impossível. Lá no início da minha carreira, eu já dediquei um tempão pra take home. Eu já fiz projetos desse estilo de dever de casa que eu demorei, cara, quase uma semana inteira fazendo, tipo, umas 3 horas por dia, 4 horas por dia, todo dia. E eu passei nessa vaga. Então, né, minha estratégia funcionou. Esse cenário também é ruim porque é o seguinte, né? Porque eu tô fazendo o meu próprio código. Eu escrevo ele de fato. Mas um CRUD genérico, o ChatGPT tá muito bom já em fazer. É muito difícil de... Cara, se você pedir pro ChatGPT fazer isso, ele provavelmente cospe 90% da tarefa pronta, boa e bem feita. É difícil a gente ter uma diferenciação razoável. E também, essa pessoa pode pedir ajuda. Ela pode pagar por ajuda, ela pode ir no Fiverr e pagar alguém pra fazer. Ela pode chamar o primo dela, que é muito melhor do que ela, pra ajudar nessa tarefa. Esse take-home não vai medir a qualidade do desenvolvedor. Simplesmente não vai, você nem sabe se foi o desenvolvedor que fez. Claro, depois a empresa pode fazer uns questionamentos sobre o CRUD, só que se o concorrente aqui, honestamente, se ele estudou um pouquinho, né, depois de entregar, ele vai conseguir passar na sua entrevista técnica também, eu acho. Take home é horrível, tá? Eu acho horrível, eu não consigo fingir que eu não acho, eu acho horrível. Só que, se for dessa maneira aqui, ó, pegue um app bugado e refatória pra corrigir XYZ, eu tiver um acesso durante 1 a 3 horas, esse acesso, por exemplo, esse acesso é me dado em um momento, e eu perco acesso depois de 3 horas, ele é super específico e ele tem uma entrevista depois, onde a pessoa que tá te entrevistando vai perguntar por que você tomou essa decisão e não essa? O que você fez aqui e por que você não fez dessa outra maneira? Aí, deixa de ser péssimo e passa a ser ok. Porque como você tem um tempo muito curto aqui pra fazer, tipo, você ainda vai usar o ChatGPT, quase com certeza, só que você tem que pelo menos entender o que tá acontecendo, que vai ter entrevista depois e você tem um tempo limitado de acesso ali. Entende? Fica um pouco melhor assim. E como o problema também é muito específico, né? A gente não fica nessa de, será que o concorrente, pra embelezar, ele fez 100% de test coverage? Ele pode ter feito 100% de test coverage pra embelezar. Ele pode fazer uma UI mais bonita. Eu não tive tempo pra fazer nada disso. Então, o tempo limitado, ele vai limitar o quanto de esforço você consegue dedicar a isso e vai meio que nivelar os candidatos, né? Porque você não vai estar beneficiando candidatos que têm mais tempo. Se for assim, take home é um pouco melhor na minha opinião, mas eu ainda não gosto. O segundo que a gente vai falar, né, e você sabe que eu vou falar muito bem sobre ele, é o LeetCode ao vivo.
Por que eu acho o LeetCode ao vivo muito bom, né? Porque é o seguinte, estruturas de dados e algoritmos são mais ou menos, vamos colocar aí, 80% do seu trabalho no dia a dia. 80% ou mais. Ah não, pera, não é? Não, né? Não é. É tipo o quê? 3% talvez? Provavelmente é algo próximo de 3%. Seu conhecimento de estruturas de dados e algoritmos deve constituir, assim, entre 1 e 7% de tudo que você sabe, de tudo que você é capaz de fazer na área de desenvolvimento de software. Por que a gente pega esses 3% então e decide que esses 3% são o que vai eliminar ou não um candidato no processo de entrevista? Faz sentido? É óbvio que não faz sentido. Existe um lugar e uma hora para fazer LeetCode ao vivo. Eu acho que ela é uma etapa que pode ser incluída num processo de entrevista, mas o tamanho de relevância que ela tem que ter é isso daqui. Ela tem que ter uma relevância pequena. Simplesmente não faz sentido. Por que a gente arbitrariamente decidiu estruturas de dados e algoritmos e a gente não arbitrariamente decidiu, sei lá, redes? A gente não arbitrariamente decidiu orientação a objetos? A gente não arbitrariamente decidiu design patterns, sabe? Essas coisas são menos importantes? Estruturas de dados e algoritmos é a coisa mais importante no desenvolvimento? Não, claro que não. É uma decisão totalmente arbitrária e ela foi escolhida porque ela é fácil de aplicar. É muito fácil de aplicar LeetCode e a pessoa ir bem. É muito fácil de aferir se a pessoa foi bem ou não, de ver performance, de medir certas coisas, enfim. O lado bom desse modelo de LeetCode ao vivo, né? Embora eu falei que eu ia falar bem, eu só falei mal. O lado bom disso é que se for ao vivo, a pessoa consegue ver um pouco ali a sua lógica. Ela consegue ver, essa pessoa botou um for loop dentro de um for loop dentro de um for loop, né? Era pra ela saber que isso daí é ruim. Essa pessoa sabe diferenciar um array de um hash map e sabe quando usar o quê. Só que, tipo assim, isso deveria ser básico pra um desenvolvedor. E se a gente pegar LeetCodes muito difíceis, não quer dizer nada. Quer dizer, né? Você vai pegar quem é nerd de LeetCode como eu e você vai beneficiar pessoas que são nerds de LeetCode como eu. Não quer dizer que eu seja um desenvolvedor excelente, quer dizer que eu estudei bastante estruturas de dados e algoritmos. E agora, pausa pro jabá. Se você tem dificuldade nisso, se você quer aprender mais sobre estruturas de dados e algoritmos especificamente, que eu falei que representa mais ou menos aí 3, 5% do seu conhecimento como desenvolvedor, se você quer melhorar esses 3, 5%, a gente tem um curso, link tá na descrição, curso só sobre estruturas de dados e algoritmos, é só isso que eu vou te ensinar, não vou te ensinar mais nada além disso. Isso é um percentual pequeno de tudo que você deveria saber, tá? Continuando, o jeito que LeetCode é usado é tosco, né? Você pode ter um pedacinho de LeetCode, um LeetCode fácil de 10 a 15 minutos, pra ver como é que a pessoa resolve problemas, como é que ela lida com um problema novo, se ela vai botar um for dentro de um for dentro de um for, se ela vai usar else, né? Se ela usar else, você elimina ela. Não, brincadeira. É piada interna, gente. Mas ele serve pra oferir ali uma certa lógica básica, mas, cara, isso não... Tipo, ele é útil quando você elimina alguém que não sabe nada, só que ele não é útil pra diferenciar candidatos, qual que é melhor que qual. Não faz sentido. O tamanho de importância que a gente dá pra isso é péssimo. Também não gosto de LeetCode Live. Quer dizer, eu treinei muito isso na minha vida, eu sou muito bom nisso. Eu passei em quase todos os LeetCode Live que eu fiz, porque eu treinei isso, especificamente. Pra especificamente passar nas entrevistas. Me ajuda um pouco no meu emprego, é um conhecimento que eu acho importante ter, mas não é tudo. Vamos pra terceira maneira, depois a gente vai falar de uma quarta maneira secreta, né? Que das três é a menos pior, tá? Agora, não é bait, definitivamente live coding e pair programming é a menos pior. Qual que é o lado negativo disso? Algumas pessoas, inclusive eu, têm uma certa vergonha, têm uma certa dificuldade, têm um certo nervosismo em empresas de live coding, desafios de live coding que quando você nunca viu um problema. É difícil. Para muita gente é difícil. Você está fazendo pair programming com alguém que você não conhece, você está tentando fazer um malabarismo ali de resolver o problema, de dizer o que você está pensando e de tentar parecer um profissional bom. Saca? É muitas coisas na sua cabeça. É difícil. Outro problema é que tem uma diferença muito grande em trabalhar num ambiente novo, porque no dia a dia do seu trabalho, você sabe quais projetos a empresa tem, você já começou esses projetos, você já estudou esses projetos. Se a empresa te bota num live coding, que você não estudou nada anteriormente, você só cai de paraquedas e aí tem que resolver o problema, é difícil. É muito, muito difícil. Então, os lados ruins, eles vão desbeneficiar, né? Vai ser mais difícil para as pessoas que têm essa dificuldade a se adaptar ao novo com rapidez e para as pessoas que têm um certo nervosismo, assim. Claro, se você é um dev muito talentoso em Node e te dão um problema de Node para resolver, provavelmente você vai bem, só que, cara, às vezes eu esqueço como é que você faz um for loop, às vezes eu esqueço como é que você faz uma função, e aí você fica ali pensando, pô, será que eu posso usar o ChatGPT para isso? Será que eu não posso? E aí você tem que perguntar para o entrevistador e é muito overthinking. Mas eu acho que os lados positivos desse tipo de entrevista são maiores que os negativos, tá? Eu acho que
que principalmente se a empresa explicitamente falar, você pode trabalhar como você geralmente trabalha, você vai usar o ChatGPT. E isso é bom, porque isso você usa no seu trabalho, provavelmente, GPT, Copilot ou qualquer outra IA, e é bom que a empresa veja como você trabalha, porque, né, dentro da empresa você vai usar, dentro da empresa todo mundo usa. Então, por que ela vai querer testar algo que não te permite, sabe, não faz muito sentido. Ela vai ver suas soft skills um pouco, comunicação, como é que você lida com seus colaboradores, né, com as pessoas que estão trabalhando contigo, sua capacidade de resolução de problemas, ali o thinking on your feet, né, o quão rápido você é de pensar e de manobrar esses desafios novos que vão surgindo ao vivo. E, claro, se a empresa escolher um desafio bom para fazer, vamos supor que é uma empresa que requer muito conhecimento de SQL, que eles têm, sei lá, eles querem um dev back-end que manje muito de SQL, eles podem trazer um desafio específico, que essa query aqui tá lenta no SQL, vamos tentar debugar e vamos tentar fazer ela ficar mais rápida. Você pode trazer um desafio focado naquilo que vai ser requerido durante o trabalho para a pessoa resolver. Isso é bem legal. Eu gosto bastante desse, tá? Eu acho que live coding, pair programming, das maneiras populares de se conduzir entrevistas, é uma das melhores. E agora a gente vai pra quarta maneira, a maneira controversa. Isso que é o que vai trazer todos os comentários me xingando nesse vídeo, né? Ninguém tava me xingando até agora as pessoas vão. Que é quando a empresa aplica um teste de QI. Quem indica? É de praxe, né, que a nossa... Todo mundo na nossa área xinga o tal do quem indica, porque existem razões muito válidas para xingar o quem indica, né? Geralmente é uma pessoa não técnica, geralmente quem indica é uma maneira de nepotismo, é uma maneira de privilegiar os amigos do rei, né? Os amigos do fundador da empresa e tal, de botar ali o sobrinho do tio, do primo, do parente, do vice-presidente da empresa num cargo que ele não teria conseguido se não fosse indicação. Mas o quem indica não necessariamente é ruim, tá? Vocês vão me xingar muito. Porque é o seguinte, a melhor forma de você ver como alguém trabalha é trabalhando com a pessoa. Essa maneira, não tem erro. Se você trabalha com uma pessoa, você consegue, com 100% de assertividade, ver como que a pessoa trabalha. Ou seja, ex-colegas de trabalho, você sabe quais que são bons e quais que não são, né? A sua reputação tá na reta se você indicar um colega ruim de trabalho. Só que se você trabalha com alguém que é muito bom e a pessoa sofreu um layoff, você pode indicar essa pessoa e isso pode ser bom pra todo mundo. Pode ser bom pra você, porque você indicou uma pessoa excelente. Pode ser bom pra pessoa que sofreu um layoff e entrou na sua empresa. E pode ser excelente pra empresa, que conseguiu contratar altos funcionários, que já era validado, que já era uma pessoa boa de se trabalhar, que você sabe que é uma pessoa ética, que não é um farsário, ou enfim, o que quer que seja. E convidar esses colegas que são bons pra trabalhar com você é bom. Isso é bom. Se você sabe que a pessoa é boa, é bom indicar ela. Às vezes, você fez projetos pessoais com colegas. Às vezes, você não necessariamente trabalhou com a pessoa num trabalho formal, só que você e seus amigos pensaram, vamos fazer um app aqui pra ficar rico. E não deu certo, né? Por isso que vocês estão trabalhando, vocês não ficaram ricos. Mas, você viu que seus colegas eram bons. Deu super certo, sabe? Vocês fizeram um app legal, você viu que as pessoas eram boas tecnicamente, que elas eram responsáveis. E às vezes isso acontece também em OSS. Eu já vi, eu tenho amigos que, pelas contribuições de open source que elas fizeram, isso foi uma prova de que elas eram tecnicamente boas, e isso também causou com que outras pessoas do open source recomendassem elas para trabalhar na empresa. Então, você vê, com o seu próprio trabalho aqui, você conseguiu indicações. E essas indicações, elas podem ser positivas e elas garantem, diferentemente de todos os outros testes que a gente apresentou, elas de fato mostram que você trabalha bem. Isso é uma prova, né, que pelo menos uma pessoa gostou de trabalhar com você. Isso é excelente. O take controverso aqui, a minha ideia controversa nesse vídeo, é que o teste de QI, ele é a pior forma de convidar a gente pra empresa, a absoluta pior forma se cair em um desses dois aqui. É horrível, é o pior tipo de teste que existe, tirando as vezes em que ele é a melhor forma. É bizarro, né? O teste aqui do que indica é a pior forma de contratar gente, mas é a melhor também.